Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um direto do Balcão do Imigrante. Neste caso é um episódio do País Cá Fora. No mês de Abril nós tivemos, regressamos agora no mês de Maio e em grande força com uma nova convidada, que é a Mónica Marques, que está connosco e pela primeira vez vamos ter esse país aqui representado desde a Austrália. Está em Sydney, mais precisamente. Neste momento lá devem ser cerca de 6 da manhã. Portanto, a Mónica fez um esforço para estar aqui connosco hoje. E eu vou deixar que entrem para depois convidar então a nossa convidada a entrar neste direto. E até lá, por favor, confirmem nos comentários se me estão a ouvir e a ver bem. Porque deste lado aparentemente está tudo bem, mas depois às vezes temos algumas falhas técnicas. Pronto, entretanto, em conversa com a Mónica, conseguimos também perceber que vai partilhar algumas coisas curiosas connosco, desde a sua partida de Portugal para a Austrália e também neste momento da sua vida lá e de tudo o que faz, quer a nível profissional e também pessoal. Pronto, já vi que estão aqui a dizer que está tudo ok, então vou convidar a Mónica. A Mónica penso que já nos está aqui a ver. Está a entrar. Penso que já temos aqui a Mónica do nosso lado. Olá. Olá, Mónica, estamos a ouvir-te, não te estamos a ver. Bom Já dia. está. Bom dia. Ou boa noite. Boa noite. Pois, é assim, eu Olá. ainda não sei qual é que é a maioria das pessoas que nos está a ver, mas bom dia ou boa noite, qualquer um deles. Acho que serve para todas as pessoas que nos estão aqui a ver. Exato, exato. Deixa-me Mónica, só força. ouvir-me bem, certo? Ok, agora falhou um bocadinho, mas eu acho que está ok. Está tudo certo. Sim, Ok, sim. Estou boa. a ouvir pelo. Sim, tudo certo. Ok, obrigada, Mónica, mais uma vez por teres aceito o convite para seres mais Obrigada, uma. obrigada eu. Obrigada eu pelo convite e por me deixarem partilhar um bocadinho da minha história. O objetivo é mesmo esse. Como eu estava a dizer, é a primeira vez que temos então uma convidada da Austrália, portanto acho que vai ser muito interessante para as pessoas aqui ouvir o que nos tens a dizer. E então, vou-te passar a palavra e a minha primeira pergunta, no fundo, como uma introdução, é saber, nós descobrimos a Mónica através das redes sociais também, como tal como a maioria dos nossos convidados, e o objetivo também é agora, eu já sei algumas coisas, mas gostaria que te Exato. apresentasses, Mónica, e que falasses como é que foste parar então até à Austrália. Exato. Então, o meu nome é Mónica, não é? Tenho 34 anos. Eu nasci na Austrália, portanto nasci cá e fui para Portugal mais ou menos com cerca de 3 anos. Portanto, vivi aqui ainda 3 anos. Ao nascer cá sou cidadã australiana e sou cidadã também portuguesa, portanto tenho a dupla nacionalidade. Depois, entretanto, em Portugal, o meu curso da universidade licenciei-me em terapia ocupacional. E, entretanto, como nunca surgiram muitas oportunidades na área, resolvi abrir o meu próprio negócio, nomeadamente um centro de estudos em Setúbal, em que comecei a criar um bocadinho também a paixão pelo ensino. Ou seja, equiparado com o centro de estudos, também fui tendo algumas experiências, não muitas, mas tive algumas experiências durante todos os anos, um trabalho aqui, um part-time ali, na parte da terapia ocupacional. Depois, mais ou menos em 2019, comecei a pensar em vir para a Austrália, porque infelizmente o Portugal estava a atravessar assim um período um bocadinho complicado na altura, e então comecei a pensar por que não vir para regressar ao país que me viu nascer. E comecei a preparar então todo o processo para vir então para cá. E já estás aí, já foi depois, no ano seguinte, que decidiste então emigrar. Sim, sim, Ok. exatamente. Portanto, eu em 2019 comecei a preparar, e quando digo preparar, eu era cidadã, mas o meu passaporte ainda não tinha o meu passaporte tratado, e tive que começar então o processo de tratar do passaporte, mesmo em termos do meu filho também, tratar da descendência dele australiana. E então depois em 2020 e 2021
foi então quando vim para a Austrália. Portanto, há 3 anos que aqui estou. Ok, Vou fazer 3 anos agora no dia 3 de junho. está quase, está quase. Ok, Sim. Mónica. Então, apesar de já teres vivido, vivido pronto, aqueles primeiros anos de vida na Austrália, sempre voltaste à Austrália? Alguma vez voltaste só para visitar? Não, nunca, nunca mais, pronto, regressei à Austrália e sinceramente nunca foi o país que eu dissesse, olha, vou para lá, vou experimentar criar lá, recriar, não é, de novo, raízes e por que não? Mas na altura nunca pensei, comecei a pensar mais realmente quando o país, não é, como eu disse há pouco, começou a tornar-se um pouco complicado para viver e as oportunidades começaram a escassear também, consequentemente, e foi aí que pensei, porque para mim era um caminho relativamente mais fácil de conseguir entrar por causa da cidadania. Ok, ok, obrigada, Mónica. Então, e como te sentiste quando regressaste à Austrália? Então, para mim era como se fosse tudo novo. Quando regressei a Portugal, tinha cerca de 3 anos, não é? E não me lembrava, eu não me lembrava do país. E então foi como se estivesse a recomeçar e a conhecer o país de novo e a criar, apesar de já ter muitas opiniões e muitas partilhas de histórias dos meus pais e de família também. Eu não tinha a minha própria experiência. Uma coisa é quando nós ouvimos das outras pessoas e outra coisa é quando nós criamos a nossa própria opinião em relação a determinado assunto. E apesar de ouvir dos meus pais, eu quis formar a minha opinião e foi então que, quando cheguei, foi tudo novo para mim. Portanto, foi conhecer o país, foi saber o que é que eu podia ou não podia fazer, que passos é que tinha que tomar. Mas senti-me bem e ao mesmo tempo não, porque parecia que era tudo novo, era tudo, parecia que ainda não era real. Portanto, isto foi um sonho pensado durante X tempo, não é? Era um objetivo, foi um objetivo muito presente na minha vida durante aquele tempo, e quando cheguei aqui foi como se fosse assim tudo muito surreal, porque inclusive não foi um processo normal. Eu, quando cheguei à Austrália, tive que fazer quarentena imposta pelo governo, porque estávamos no Covid, em tempos de Covid, e eu tive que fazer a quarentena obrigatória pelo governo. Eu estive 14 dias num hotel imposto pelo governo por causa então das regras que haviam na altura. E fiz os 14 dias de quarentena, portanto não foi assim um processo normal, foi tudo assim um bocadinho diferente do habitual. Ok, Pronto. ok. Então, depois deste regresso, acabaste por também explicar-nos o que já fazes, neste caso profissionalmente, mas podes dizer-nos um bocadinho mais do que fazes na tua profissão, neste momento aí na Austrália? Sim, então, a minha licenciatura foi em terapia ocupacional. Aqui continuo e felizmente tive mais oportunidades aqui na área, muitas mais oportunidades. Portanto, um dos fatores que me fez pensar seriamente em vir para cá foi mesmo isso, porque a Austrália estava com uma grande demanda em terapia ocupacional e existiam muitas empresas e muitas organizações que precisavam da minha área. Muito. E foi o que me fez pensar realmente em vir para cá. Só que quando cá cheguei, eu tive que reconhecer as minhas qualificações. Eu não pude começar logo a exercer a minha área. E então tive cerca de mais ou menos, portanto, o período que eles davam para reconhecer a área era 1 ano, mas era a nossa velocidade. Ou seja, aquilo é um conjunto de assessment, é um conjunto de exames que são feitos por várias etapas. E essas etapas são concluídas conforme a supervisão da clínica e tudo mais. E eu meti na minha cabeça que tinha que terminar as qualificações, aquele reconhecimento em 6 meses. E consegui. Portanto, em 6 meses consegui reconhecer as qualificações, mexi-me, fui à clínica, uma clínica para fazer a minha supervisão e consegui completar tudo em menos tempo. E depois, a partir daí, foi só começar a subir, digamos assim, porque haviam muitas oportunidades. Eu comecei num trabalho a cerca de mais ou menos 1 hora e meia de onde morava e foi aí que fiz também a minha, digamos assim, a minha praxe na altura, porque aqui a terapia ocupacional é completamente da terapia ocupacional em Portugal. Existem muitas regras, existe uma instituição principal que comanda, digamos assim, todas as pessoas que trabalham para a área, e então tive que aprender
muita coisa de novo também. E aquela clínica onde trabalhei na altura foi uma boa alavanca para criar aqui a Para experiência também começar. que precisava um bocadinho. Ok, Sim, sim. pois a minha próxima pergunta era precisamente por causa disso. Uma vez que também procuraste a Austrália, acredito para ter melhores condições de vida no geral, se achaste que foi mais fácil encontrar trabalho a nível da tua área, não é? Dos teus estudos, se foi mais fácil encontrar na Austrália ou em Portugal, quando começaste? Foi muito mais fácil aqui. Muito mais. Eu em Portugal tive experiências, não é? Tive muitos trabalhos pontuais, trabalhos casuais, trabalhos em part-time na área, mas aqui eu finalmente consegui ter um trabalho a tempo inteiro durante algum tempo. E as oportunidades que são dadas aqui são inúmeras. Existe muita oferta da minha área. Eu neste momento estou a trabalhar a full time para uma empresa, eu moro em Sydney e a empresa é de Melbourne e trabalho para a empresa sempre através do computador, portanto foi um objetivo que eu tive muito presente durante muito tempo, ou seja, ter um trabalho que me proporcionasse que eu estivesse em qualquer sítio do mundo e continuasse a trabalhar e neste momento exato, e acho que estou a conseguir, aos poucos, conseguir esse equilíbrio e isso que eu coloquei como objetivo. Mas sem dúvida que é mais fácil neste momento, é mais fácil encontrar trabalho aqui. E não é só o facto de encontrar trabalho, é a parte também da valorização. Portanto, eu sinto que aqui a área é muito mais valorizada, e não digo só em termos também monetários, porque, como é óbvio, a parte monetária é muito importante, mas digo também em termos de gratificação, eles realmente valorizam a pessoa. Ou seja, não só em termos de títulos também, e retirando esta parte de títulos, uma coisa que eu gosto muito aqui na Austrália é que eles não ligam nada a títulos. O doutor, o senhor enfermeiro, o senhor professor, toda a gente é igual, todos os trabalhos são realmente valorizados de igual forma e é uma coisa que eu gosto bastante aqui na Austrália também é isso. Ok. Para além da tua profissão, eu sei, e acho que algumas das pessoas, se calhar, que nos estão aqui a ver, eu já vi que há algumas pessoas aqui a fazer alguns comentários, mas várias pessoas são de certeza que sabem que também tens outra profissão, por assim dizer, e que a fazes também por gosto, principalmente Sim. porque gostas, porque eu sei que também te deve ocupar algum tempo. Podes contar-nos um pouquinho mais sobre o que é? Acho que todos estamos assim um bocadinho curiosos Sim. para saber. Então, eu comecei, portanto, equiparada à minha área, não é? Eu sou uma pessoa que não consigo estar muito tempo parada. E então, tudo o que seja assim, dentro da mesma linha condutora, para mim já começa a ser um bocadinho monótono. Então resolvi começar, por que não, querer criar o meu próprio projeto. E eu já tinha alguma experiência, muita experiência na área do ensino em Portugal, porque tive o meu próprio centro de estudos, e trabalhava com crianças com necessidades educativas e também trabalhava com adultos que precisavam de aprender o português. Portanto, eu comecei, em Setúbal há muitos anos atrás com esta parte do português. E, para me sentir um pouco mais confortável e mais perto do meu país, digamos assim, eu sempre fui muito apaixonada pela língua. Eu adorava as aulas de português. Eu lembro-me perfeitamente que adorava as aulas de português no secundário, na escola, e sempre tive muito esta paixão enraizada pela cultura também. Eu adoro a minha cultura, adoro a minha língua. E por que não fazer disso o meu conforto e estar próxima, perto do país? E então comecei a partilhar em grupos aqui da Austrália e a partilhar aquilo que eu queria fazer, que era ensinar o português a pessoas que moram aqui na Austrália. Inicialmente tive pessoas dos Estados Unidos também, mas depois, por causa da diferença horária, e mesmo de Portugal, mas conforme a diferença horária, eu não conseguia chegar à diferença horária que é gigante. E então, aqui na Austrália, comecei a partilhar o que fazia nos grupos e comecei a ter um aluno, e a partir daí explodiu, digamos assim. E Ensinar comecei a português a ter alunos. estrangeiros. Exatamente, comecei a ter alunos de Perth, de vários estados. Portanto, a Austrália é dividida por vários estados. Este é o New South Wales, onde eu moro,
mas temos, por exemplo, o Western Australia, que é a parte, o Perth, que foi onde tive também alguns alunos, e neste momento não tenho por causa da diferença horária, portanto tenho de Brisbane, tenho de Melbourne, tenho de Canberra, tenho de Sydney, um bocadinho espalhados por cada estado. E foi assim que comecei, porque era algo que eu gostava e é algo que eu gosto bastante. Sinto que estou próximo do meu país e o facto de poder partilhar aquilo que sei também é muito, muito gratificante. Sim, e então comecei com esta parte do ensino do português. Ok, Mónica, muito obrigada. Por curiosidade também, será que nos consegues explicar se, neste caso, qual é que é o objetivo destas pessoas ao querer aprender o português contigo? Sim, então, eu tenho uma procura por diversos motivos. Tenho pessoas que vão a Portugal passar férias durante 6 meses. Tenho agora duas alunas de Brisbane, são amigas, que vão a Portugal, vão visitar Angola e depois vão para Portugal durante 6 meses e querem aprender o português. Portanto, são australianas, vão a Portugal e querem conhecer um pouco mais do país, não só a língua, mas também os costumes, a cultura, para se sentirem realmente integradas quando lá estiverem. E tenho pessoas que, por exemplo, tenho crianças em que a família é toda de Portugal, as crianças nasceram cá e os pais querem continuar. E eu acho tão bonito isso, Milena. É mesmo, mesmo muito bonito perceber que os pais, a família e os avós, eu tenho avós que pagaram aos netos para começar a aprender o português. Porque Ai, que querem bom. que as crianças. Muito bonito. Porque querem que as crianças continuem, porque são portuguesas, têm raízes portuguesas. Ok, nasceram cá, o dia a dia, a escola é tudo em inglês, mas é muito importante continuar a cultivar, porque as raízes são portuguesas também. E quando forem a Portugal, ou mesmo se algum dia tiverem de regressar ao país por algum motivo que seja, sabem, conhecem a língua. E tenho também adultos que precisam para o dia a dia, para comunicar em nível social, porque conheceram amigos portugueses e querem aprender a língua. Portanto, tenho assim um bocadinho de tudo, digamos assim. Mas é curioso. Pelos, sim, é muito interessante de conhecer os diferentes objetivos de cada um, de cada aluno. Portanto, eu tento sempre, de certa forma, inclusive, eu, por exemplo, tenho uma família e que começou há cerca de 2 meses, tenho uma família que o pai é português e a mãe, não é? A mulher dele, eles têm 3 filhos, não é? Portanto, estão os quatro a ter aulas comigo neste momento, porque o pai é português, a família paterna é toda portuguesa, e eles não conseguiam comunicar. Os miúdos foram crescendo, são 3 rapazes, os miúdos foram crescendo e não conseguiam comunicar com a família em Portugal, que continua em Portugal. Pois, E então estão agora a aprender o português também mesmo por causa disso. Eu acho isso muito bonito. O facto de querermos, não é? Porque a raiz é portuguesa e por que claro, não continuar a cultivá-la? Acho claro, muito bonito. claro. Aliás, Muito em bonito. casa nós só falamos português em casa. Eu tenho um filho e ele diz-me, mamã, em casa só falamos português. Na rua falo inglês, com os meus amigos falo inglês, mas em casa é só português. Engraçado. Ok, Mónica, obrigada por esta partilha. Então, falavas da tua vida, neste caso na Austrália, e como é que foi o início e tudo mais. E agora, depois de já estares também há algum tempo e a viver também de outra forma, que não viveste certamente quando eras muito novinha, consegues dizer-nos duas ou três das principais diferenças que tu encontras? Eu sei que são muitas, mas assim, as primeiras que te vêm à cabeça entre Portugal e Austrália, a nível cultural, essencialmente. Sim, sim, as pessoas, essencialmente. Eu sinto muita falta, de sair à rua e cumprimentar toda a gente. Porque eu gosto muito dessa parte pessoal, essa parte que o português tem. Nós somos um povo muito hospitaleiro, um povo muito quente, que eu sentia em Portugal. Agora é que eu dou valor àquilo que eu sentia em Portugal. O facto de sair à rua, passar no café, bom dia, como é que estás? Essa parte aqui não existe e tem muito a ver, e é a cultura deles. Eles demoram muito tempo a conseguirem criar relações mais próximas. São um povo, é uma cultura mais fechada, e que é muito difícil da parte da socialização. Portanto, aquela parte que eu estava habituada a longas conversas durante horas, aqui não existe. Eles aqui são muito mais pragmáticos, são muito mais fechados nesse tipo de relação social. E foi uma das coisas que eu senti
foi assim um bocadinho um choque cultural, digamos assim, porque não estava habituada. Agora já me começo a habituar um bocadinho mais e já eu própria às vezes começo também a criar a minha bolha nesse aspecto e foi por causa disso mesmo que também comecei a ensinar o português. Porque no português eu posso conversar, eu posso partilhar aquilo tudo para além do ensino, não é? Da parte da gramática, aquelas coisas todas que são precisas. Também podia ter essa parte do social que também é muito importante nas aulas. E então foi uma das coisas que eu senti muita diferença quando cá cheguei, foram as pessoas. Sim, Ok. foi assim um choque cultural. E Sim. voltando um bocadinho atrás, que eu queria ter questionado e depois agora voltei a lembrar-me quando falavas das diferenças, Mónica. Relativamente à procura de emprego, já nos explicaste o que é que pronto, foi ligeiramente mais fácil na Austrália. Mas e relativamente à procura de casa? Porque é um dos temas que nós temos feito aqui também perguntas aos nossos convidados. Consegues explicar-nos se achaste que foi um processo fácil ou difícil? É assim, foi difícil no início porque nós não conhecíamos nada. Portanto, eu quando aqui cheguei não conhecia nada, não conhecia os subúrbios, não conhecia nada de nada. Portanto, eu visitei uma casa, e realmente foi a primeira casa onde fiquei, mas é muito difícil em termos de. E eu tenho a facilidade, eu gosto de frisar isto, porque eu tenho a facilidade de ser cidadã australiana. Ok? E na parte da aplicação de casas para alugar, essa parte é mais fácil para um cidadão australiano do que para uma pessoa que vem com um visto. E foi fácil nesse sentido, mas eu sei que é muito difícil porque é feito de aplicações, nós temos que aplicar a casa, é-nos pedido uma série de documentos, provas bancárias, provas do que é que fazemos, se temos realmente rendimentos suficientes para pagar a renda, porque a renda aqui é uma renda semanal, não é uma renda mensal como em Portugal. Todas as semanas temos que pagar a renda. Mas foi um processo difícil na parte do conseguir encontrar a casa certa, porque muitas das vezes eu via anúncios em qualquer sítio e depois chegava à casa e aquilo era completamente diferente do que tinha visto no anúncio. Portanto, casas a cair, velhas, o chão e nada do que estava no anúncio. Portanto, foi um bocadinho difícil nesse sentido. Porque na parte de conseguir não foi tanto, muito derivado, e eu gosto mesmo de frisar isto, porque quem vem para cá tem que ter a consciência e tem que estudar muito bem antes de vir por causa do visto e por causa das condições que depois, os benefícios ou não, que depois podem ter quando cá chegam, mesmo em termos de arrendamento. Ok, ok, Mónica, obrigada por explicar. Realmente era uma das dúvidas que acredito que algumas das pessoas que pensam em eventualmente mudar-se uh, possam vir a ter, não é? Então, e agora falando outra vez da tua vida, do teu dia a dia na Austrália, como falavas há pouco, de como é que é, quais é que são as principais diferenças. Uma delas também, curiosamente, eu penso que é a forma como são pagos os salários. Já ouvi falar que também é semanalmente, ou não? Sim, pode ser semanalmente. Assim, o meu primeiro trabalho foi semanalmente, depois o outro trabalho foi mensalmente, portanto eu recebia ao mês, o que é algo que é assim muito, não é muito normal aqui, o Hum. normal é ser realmente à semana, e também pode ser de 15 em 15, portanto neste momento o meu salário é pago de 15 em 15 dias, mas o normal é ser semanalmente e a maior parte das pessoas aqui recebem semanalmente, sim. Porquê? Porque todas as despesas também são semanais. As despesas de luz, a renda, tudo é praticamente semanal e então os salários são pagos também semanalmente, sim. Ok, é engraçado perceber essas diferenças. Claro que Sim, nós estamos habituados a falar com mais pessoas da Europa, claro que depende, o objetivo é termos convidados de todo o mundo, portugueses que estão espalhados por todo o mundo, mas é por isso que eu gosto sempre de frisar aqui estas sim, diferenças. Então, exato. próxima pergunta, Mónica, que será: como é que é um fim de semana vosso aí na Austrália, neste caso a nível de coisas que gostam de fazer, nos vossos tempos livres, hobbies, Sim, como é que vocês passam os fins de semana aí? sim. Então, o meu sábado de manhã, portanto, é ocupado com o português. Eu ainda durante a manhã de sábado ainda dou português, mas depois os tempos livres, como é óbvio, eu gosto sempre de conhecer um bocadinho, porque eu sinto que ainda não conheço. A Austrália é muito grande, é enorme, gigante, e Pois. eu já conheci alguns estados, já conheci Gold Coast, já fui a Perth também, mas ao fim de semana gosto de conhecer um bocadinho do que neste momento é mais Sydney, né? Porque ao fim de semana não podemos ir assim para muito longe, mas gosto de conhecer
outro tipo de. Porque a Austrália é um país multicultural, existem muitas culturas, existem imensos restaurantes de diversas partes do mundo, e é uma das coisas que eu gosto de explorar aqui durante o fim de semana, é isso mesmo. E aqui também existe muita cultura dos parques. As pessoas ao fim de semana reúnem-se todas nos parques, existem muitos parques, existe muita natureza aqui para ser explorada. E uma das coisas que eu também gosto é de caminhar, de poder caminhar e explorar quer a natureza, quer outras culturas em termos de restaurantes e tudo mais. E é uma das coisas que gosto ao fim de semana, sim. Muito bom, ok. É que depois, às vezes alguns costumes são muito diferentes dos que se fazem aqui em Sim, Portugal. Ainda assim, se alguém neste momento quisesse ir à Austrália, agora que falavas nos restaurantes, e quiser comer num sítio português, é possível encontrar um restaurante é facilmente? sim, é. É. Principalmente aqui onde moro, existe muita cultura portuguesa à volta. E se pesquisarmos, conseguimos encontrar um ou outro restaurante português um bocadinho mais longe. Mas é muito fácil, existe uma comunidade portuguesa e eu sinto que cada vez mais a comunidade se está a unir, o que eu acho bastante bom. Quando eu cá cheguei, isso não existia, talvez um bocadinho derivado do Covid, não é? Mas agora as pessoas já se começam realmente a abrir para novas experiências e para aquela partilha e união, e já começam a haver muitos eventos entre a comunidade portuguesa. Para comer, os restaurantes portugueses ainda existem bastantes. Portanto, eu inicialmente até trabalhei num restaurante português, que entretanto, infelizmente já fechou também por um bocadinho derivado do Covid, mas existem muitos restaurantes portugueses onde podemos. Eu sinto que às vezes não é bem a mesma coisa do que em Uhum. Portugal, mas dá para matar assim aquela saudade da nossa gastronomia. Ok. Então, e agora, Mónica, para quem nos está a ver, eu não sei se é o caso, mas mesmo a nível de informação pode ser bastante útil para várias pessoas e tendo em conta que já estás aí há algum tempo, será que nos podes dizer quais é que seriam os conselhos que tu darias a alguém que esteja a pensar em migrar para a Austrália? O primeiro conselho que eu acho que é muito importante é a pesquisa. E não só pesquisa de pesquisar na internet. Eu acho que é muito importante as pessoas que têm vontade de vir para cá. Vir para cá é muito diferente de viajar, de emigrar para qualquer sítio da Europa. A Austrália tem requisitos muito próprios e regras muito exigentes para a entrada. E o facto de procurarem um agente de imigração é muito importante. Portanto, procurar, o meu conselho principal é procurar um agente de imigração, porque o caso de outra pessoa, ou o caso do outro estudante que veio, ou do trabalhador, é totalmente diferente. Cada caso é um caso, eu costumo dizer muito isso, e cada história é uma história. O processo pode ser diferente para qualquer um de nós. E o facto de procurar um agente de imigração, que eles melhor do que ninguém conseguem ajudar, nós, por exemplo, a comunidade pode dar muitos conselhos, mas o agente de imigração tem as ferramentas necessárias para conseguir que a vinda para cá seja feita de uma forma tranquila e sem precalços. Portanto, o Ok, agente de obrigada. imigração é muito importante. É, Pronto, é muito bom perceber também essas dicas de alguém que já está aí a morar, porque realmente uma pessoa, acredito que antes de ir tenha uma ideia e depois quando chega as coisas são um Sim, bocadinho. exatamente. É completamente diferente. Sim, portanto, um agente de imigração ajuda mesmo nisso, porque ao fazer, até se pode fazer o visto sozinho, aplicar para um visto sozinho, mas é muito complicado e pode dar muitas complicações. Portanto, um, pronto, é mais fácil um agente de imigração para ajudar. Ok, tens aqui pessoas a meter-se Tenho aqui contigo nos algumas. comentários. Eu sei, eu estava a ler agora. Ok. Então, e agora a pergunta que nós costumamos fazer para várias, aliás, todos os convidados nós costumamos perguntar aqui, que é a pergunta, é uma das nossas perguntas que as pessoas realmente ficam sempre um bocadinho indecisas em responder, que é, Mónica, imaginas-te a regressar a Portugal para viver? Imagino. E é uma pergunta que eu gosto sempre de responder, porque eu gosto mesmo de frisar isto. Eu, apesar de ser cidadã australiana, eu sou mais portuguesa do que australiana. Eu gosto mesmo de frisar isto, porque eu sinto-me muito mais portuguesa. Porque eu emigrei basicamente para ter melhores condições de vida. Não foi porque, e eu estaria a ser um bocadinho hipócrita, digamos assim, ao dizer que não, vim viver a experiência e regressar ao país onde nasci e tudo mais, aquelas flores todas que às vezes as pessoas gostam de colocar.
Mas não, eu vim para ter melhores condições de vida, para ter mais oportunidades, para criar um futuro promissor ao meu filho, principalmente, e estaria a ser hipócrita ao dizer que não tenciono voltar a Portugal, porque o meu sonho é precisamente esse, é poder construir uma base sólida para mais tarde conseguir voltar ao país Regressar. onde eu vivi sempre e onde me sinto bem. Ok. Então, agora, Mónica, uma última pergunta. Temos aqui uma pessoa a perguntar se quiseres responder, claro que como é que é a Austrália em termos de segurança? Podes dizer-nos? Sim, é assim, comparado a outros países do mundo, como é óbvio, a Austrália é um país seguro, não é? Ultimamente tem-se assistido a casos pontuais, e foi do conhecimento de todo o mundo, não é? Assim, uns acontecimentos muito pontuais aqui na Austrália que, a título pessoal, eu senti-me um pouco desconfortável com esses acontecimentos. Mas não posso dizer que a Austrália não é um país seguro por causa disso, porque infelizmente está-se a viver uma crise de segurança em cada canto do mundo. É algo que é generalizado, uns sítios mais do que outros. Mas eu não posso dizer que a Austrália não é um país seguro. Existem casos pontuais, têm existido mais frequentemente, infelizmente, mas não posso dizer com isso que a Austrália não é um país seguro, porque até é um país seguro. Nós podemos andar na rua sem qualquer tipo de problema. Nós podemos ter, se for preciso, ter aqui a parte da varanda aberta e não vir aqui ninguém chatear. Portanto, eu não posso dizer que não é um país seguro. Têm existido alguns casos pontuais, sim, ultimamente, que espero que sejam colmatados com a segurança que temos aqui. Portanto, Ok, sim. Mónica, obrigada por responderes. Então, já estamos quase a terminar a nossa Oh, que entrevista. pena, agora que eu estava-me a sentir. Vai ficar muito na conversa mais uma hora. Verdade. Mas o objetivo é também depois, mais tarde, quem sabe já em Portugal um dia voltarmos a falar contigo Ah, eu acho e que voltarmos a sim. referir aqui que foste uma das nossas convidadas e a primeira a falar connosco acerca da Austrália. Obrigada, Por fim, sinto-me lisonjeada. obrigada, Mónica, também por teres aceito. No final desta entrevista, como já também te foi passado anteriormente essa informação, nós oferecemos-te um cartão, o Balcão Mais. Neste caso, terás um ano gratuito da nossa comunidade, acesso à nossa comunidade portuguesa, atendimento prioritário, um consultor para que possas tratar todos os teus assuntos pendentes relativamente à imigração, que sabemos que nem sempre é fácil, e é a nossa oferta para ti. E depois também eu entro em Obrigada. contacto contigo para te fazermos chegar tudo isso. Muito obrigada e muito obrigada pela vossa partilha. Eu acho que é muito importante dar a conhecer o vosso trabalho, que acho que é realmente muito importante, porque existe comunidade portuguesa espalhada por todo o mundo que muitas vezes desconhecem os seus benefícios e acho muito importante o vosso trabalho. Portanto, muito obrigada, mesmo também. Obrigada, Mónica. Então, e a nossa última pergunta, que agora ultimamente temos feito a todas as nossas pessoas que passam por aqui, não é? Pelos são os convidados do país cá fora, que é, Mónica, em 3 palavras, como é que tu poderias descrever a tua experiência da imigração? Desafiante, é um desafio. Todos os dias eu sinto que ainda é um desafio, apesar de terem passado 3 anos. Desafio, coragem e resiliência. Ok, Acho que são as três palavras-chave para a imigração. ok. Respondeste muito bem, isso é muito bom. Não, muitas pessoas ficam sempre um bocadinho confusas, mas é muito bom e acho que define um bocadinho o que várias das pessoas aqui também devem, Sim, devem sentir, porque temos claramente imigrantes a ver-nos e tens ali sim. bastante apoio nos comentários, estou aqui a ver. Obrigada, a Sofia. Sim, obrigada. Eu tenho muitas pessoas e teve a ver também com esta parte do social, não é? Das redes sociais, e que criei um círculo, digamos assim, de pessoas muito, muito queridas. Portanto, esta parte do social também tem muitas vantagens. Embora as pessoas às vezes pensem que. Claro, Sim, que sim. continua assim, Mónica. Da nossa parte, queremos desejar-te a maior sorte do mundo, que continues com este projeto que é muito bom, de ensinar principalmente português aos Obrigada. estrangeiros, sem Sim, desvalorizar o resto, obrigada. claro. E Sim, agradecer-te claro. e quem sabe falaremos numa próxima. Com Obrigada por, certeza. por partilhares um bocadinho do que é a tua vida enquanto imigrante. Muito obrigada eu pela oportunidade de partilhar um bocadinho daquilo que é a minha história. Obrigada, Milene. Nada e obrigada e até uma próxima, quem sabe voltaremos a falar. Com certeza que sim. Obrigada, até à Obrigada, próxima. boa noite e obrigada a todos que estiveram aí desse lado. Igualmente. Obrigada. Obrigada.
Obrigada.